mas em sua consciência superior explicar a si mesmo, de uma maneira bem diferente, a ação a que é compelido por ira ou paixão. Em verdade, procura decretar a inexistência daquilo que o mundo não aprecia. E quando impelido a algo por motivos bem egoístas, o indivíduo esconderá seus impulsos grosseiramente egoístas sob uma fantasia não egoísta, explicando por que a ação teve de ser cometida. Via de regra, ele próprio não sabe que procede dessa maneira. Quando sabe, surge habitualmente o começo de uma mudança para melhor, com um certo sentimento de vergonha. O pior é que ele é impelido a um ato a partir das profundezas de sua alma, inventado depois um motivo que o teria determinado a agir assim. Isso até os psicólogos modernos já perceberam. Mas é só por haver tão pouca formação psicológica em nossos dias que as verdades assumem formas tão grotescas como no caso dos psicólogos materialistas de hoje. Eles chegam a interpretações deveras peculiares da vida. Quem, como pesquisador espiritual, se aperceber de tal fato discernirá, naturalmente, seu verdadeiro significado e notará a característica dos elementos agindo juntos, a consciência e o que atua abaixo de seu limiar como causas mais profundas. Defrontando-se, porém, com os mesmos fatos, um psicólogo materialista procederá de maneira diferente. Irá logo excogitar uma teoria sobre a diferença entre o pretexto que o indivíduo adota para uma ação e o verdadeiro motivo. Tomando, por exemplo, os suicídios de estudantes, hoje tão notórios, o psicólogo dirá que o pretexto invocado não é o verdadeiro motivo, os verdadeiros motivos estariam situados bem mais profundamente, na maioria das vezes residiria numa vida sexual transviada. Esses motivos seriam transformados e chegariam à consciência como causas falazes. Essa interpretação pode até ser correta, em muitos casos, mas o observador dotado de um pensamento psicológico realmente mais profundo nunca fará dela uma teoria geral. Uma teoria dessas pode ser facilmente refutada, pois seu defensor deveria lembrar o seguinte: se, de fato, o caso se apresentar de modo que o pretexto seja nada e o motivo seja tudo, poder-se aplicar isto ao próprio psicólogo, dizendo-lhe, também em teu caso, o que aqui apresentas e desenvolves como teoria não passa de pretexto, procurando-se causas mais profundas, aquelas indicadas por ti talvez sejam de idêntica natureza. Se tal psicólogo tivesse aprendido seriamente por que é impossível um julgamento erigido sobre uma conclusão do tipo todos os cretenses são mentirosos, sendo um julgamento desse tipo equivocado se emitido por um próprio cretense, ele teria aprendido a razão de ser das coisas, e também por que surgem estranhos círculos viciosos quando, em certas áreas, as afirmações podem retroagir sobre quem as emitiu. Em todos os âmbitos de nossa literatura, porém, a formação verdadeiramente mais profunda só existe em escala muito reduzida. Portanto, normalmente as pessoas não se apercebem, de modo algum, do que estão fazendo. Por isso é absolutamente necessário, justamente para a ciência espiritual, que tais confusões lógicas sejam evitadas em todos os sentidos. Quem menos evita essas confusões lógicas são os filósofos modernos que se ocupam com psicologia. Nosso exemplo foi um caso típico. Vemos aí como as influências luciféricas pregam peças ao homem, transformando sua vida anímica em má e dando-lhe a ilusão de motivos bem diferentes dos que verdadeiramente reinam em seu interior. Neste âmbito, o homem deveria tentar dispor de uma autoeducação mais severa. Hoje em dia, em geral, maneja-se a palavra muito facilmente. Porém essa palavra é também um terrível sedutor. Basta soar bem e deixar uma leve impressão de que uma sentença representa uma ação benfazeja, e logo o tom melodioso da sentença induzirá as pessoas a acreditar que o motivo alegado esteja na alma, quando, na realidade, o princípio egoísta pode estar por detrás, não precisando o indivíduo dar-se conta dele porque nem sequer tem vontade de desenvolver o verdadeiro autoconhecimento. Vemos assim, de um lado,
Lúcifer atuando. Como é que atua Ahriman, de outro? Ahriman é o princípio que se mescla em nossas percepções e, a partir de fora, se instala em nós. Ele exerce atuação mais forte nos casos em que temos a seguinte sensação: a que não consegues mais acompanhar com teu pensar. Neste caso, chegaste com ele a um ponto crítico, onde ele começa a se emaranhar. Aí o princípio arimânico aproveita a oportunidade para penetrar em nós como se o fizesse através de uma fenda do mundo exterior. Se seguirmos o curso dos acontecimentos mundiais e considerarmos aqueles mais relevantes, tomando, por exemplo, a física de hoje remontando até o momento em que Galileu estava sentado no interior da Catedral de Pisa, sob a lâmpada que oscilava, poderemos tecer, acerca de todos os fatos, uma rede de pensamentos que facilmente nos esclarecerá sobre o assunto. Em todos os momentos as coisas serão claras, mas quando chegarmos ao ponto da lâmpada que oscila, nossos pensamentos se embaralharão. Esta é a janela pela qual as forças arimânicas penetram em nós mais intensamente, quando então nosso raciocínio cessa de captar, nos acontecimentos, o que poderia trazer razão e compreensão ao assunto. Mas aí também se situa aquilo a que chamamos acaso. Situa-se onde Ahriman se torna mais perigoso, pois o homem chama de casuais os fenômenos em que ele pode mais facilmente ser iludido pela influência arimânica. Assim o homem aprenderá a compreender que o que eventualmente chama de acaso não reside na natureza dos fatos, mas nele mesmo, em sua evolução. E deverá paulatinamente aprender a discernir entre uma ilusão, isto é, a discernir as coisas em que Ahriman atua mais intensamente. É sob esse prisma que deveremos abordar os fenômenos ao pretendermos falar sobre importantes causas de doenças e sobre a evolução de algumas delas. Precisaremos, primeiro, procurar entender até que ponto não se trata de acaso quando uma pessoa toma precisamente o trem que pode conduzi-la à morte, ou como se dispõem as coisas pelas quais a pessoa, justamente em determinada idade, expõe-se a um germe patogênico ou a outra doença. E se nos ocuparmos das coisas com uma percepção aguçada, estaremos em condições de compreender ainda mais profundamente a essência e todo o significado do estado de doença e do estado de saúde para a vida humana. Hoje tive de mostrar mais detalhadamente como, no interior do homem, Lúcifer conduz a ilusão e Ahriman se mescla às percepções exteriores, levando a Maia, como Lúcifer atua quando um homem cria para si a ilusão de um falso motivo, e como a falsa hipótese frente ao mundo das manifestações a ilusão por meio de Ahriman, leva-nos à hipótese de um acaso. Tive de elaborar esse fundamento antes de poder mostrar como os acontecimentos kármicos, os resultados da vida anterior, também atuam no homem, esclarecendo também as manifestações onde causas exteriores aparentemente fortuitas levam à produção de doenças. 21 de maio de 1910. Os acidentes em relação ao karma. É facilmente compreensível que um conjunto de leis kármicas possam atuar quando, no sentido mencionado nas palestras de ontem e de anteontem, a causa da doença se faz valer a partir do interior do ser humano. Quando, porém, a causa da doença atua, em certo sentido, de fora para dentro, e para quantas doenças a ciência hoje procura a causa exteriormente, na infecção. Quando, portanto, a atenção tem de ser dirigida a uma causa patogênica externa, o fato de nesse caso a lei do karma, aquilo que, pelo nascimento, o indivíduo trouxe como efeitos de vivências e atos de sua vida anterior, poder atuar de maneira a trazer essas causas exteriores. Isto certamente parece a muitos, e com razão, menos compreensível. Apesar disso, se quisermos prosseguir com o estudo da verdadeira essência do karma, aprenderemos a compreender não só como causas exteriores se relacionam com o que fizemos e vivenciamos em vidas passadas, mas até mesmo o fato de acidentes exteriores que nos atingem na vida, ou seja, acontecimentos casuais, como hoje se gosta tanto de chamá-los,
poderem estar numa relação causal com o decurso de vidas anteriores. Contudo, ainda precisaremos penetrar um pouco mais profundamente em toda a natureza da essência do ser humano se quisermos esclarecer justamente as situações que, em verdade, nos são veladas por nossa maneira humana de ver as coisas. Encerramos ontem mostrando como, efetivamente, o acaso sempre nos apresenta o acontecimento exterior de maneira velada, pois nas ocasiões em que falamos de acaso a possibilidade de ilusão exterior provocada pelos poderes arimaênicos é a maior possível. Vamos agora observar alguns exemplos de como ocorrem tais casualidades, ou seja, os acontecimentos que qualificamos assim. Aí é necessário primeiramente termos em mira uma lei, uma verdade, um conhecimento, na vida, muito do que caracterizamos com a expressão vindo de dentro, oriundo do íntimo do homem já se reveste de ilusão, pois muito do que inicialmente cremos haver sido originado no interior do indivíduo deverá ser caracterizado, se, em verdade, superarmos a ilusão, como algo que flui de fora para dentro. Sempre nos defrontamos com isso no caso de todas aquelas vivências do indivíduo, de todos aqueles efeitos sobre ele que conceituamos sob o nome de características herdadas. As características herdadas, que se nos apresentam como se as possuíssemos pelo fato de nossos antepassados terem-nas possuído também, podem parecer-nos como se nos tivessem cabido sem nossa culpa, sem nossa participação. E podemos chegar a fazer erroneamente uma distinção entre o que trazemos de encarnações anteriores e o que herdamos de pais ou avós. Com efeito, a reentrada numa encarnação não ocorre, de modo algum, como se fôssemos empurrados para este ou aquele casal de pais, este ou aquele povo, esta ou aquela região, sem qualquer razão interiormente ligada a nós. Não podemos absolutamente fazer essa suposição, mesmo em se tratando de características herdadas que nada tenham a ver com o âmbito das doenças. Devemos, antes, ponderar o seguinte: se, por exemplo, numa família como a do músico Bach sempre voltaram a nascer, no decurso de muitas gerações, músicos maiores ou menores, um desses músicos costuma então ser excepcional. Mas na família Bach nasceram acima de 20 músicos mais ou menos dotados. Facilmente se poderia acreditar tratar-se puramente da linha hereditária, tendo sido, portanto, herdadas características dos antepassados, sendo que o indivíduo, justamente por tais características estarem disponíveis, transforma em talentos musicais certas qualidades trazidas de encarnações anteriores. Justamente porque os diversos fatores estariam presentes. Na realidade, porém, a coisa é bem diferente. Suponhamos que numa vida entre o nascimento e a morte alguém tivesse a oportunidade de receber um grande número de impressões musicais. Entretanto, essas impressões musicais teriam passado por ele, durante a vida, sem causar-lhe marcas, pela simples razão de ele não possuir um ouvido musical. Outras impressões de sua vida não lhe passam da mesma forma, porque ele tem órgãos construídos de maneira a possibilitar-lhe transformar em aptidões próprias as vivências e impressões recebidas. Daí podermos dizer que um indivíduo tem, na vida, impressões que conseguiu transformar em aptidões e talentos por meio da disposição recebida em seu último nascimento. Outras impressões ele as deve a seu karma, por não haver recebido deste a disposição adequada nem poder transformá-las em aptidões correspondentes. Essas impressões permanecem, porém, disponíveis, permanecem armazenadas e transformam-se, entre a morte e o novo nascimento, na especial tendência a realizar-se na próxima encarnação. E essa tendência leva o indivíduo a buscar, na próxima existência, sua corporalidade justamente numa família que lhe possa dar as disposições adequadas. Portanto, se alguém recebeu muitas impressões musicais e não pôde transformá-las em aptidões ou prazeres musicais por causa de um ouvido não musical, é justamente essa incapacidade que ele produzirá na alma a tendência a ingressar numa família capaz de legar-lhe um ouvido musical. Assim,
podemos compreender que sem determinada família se transmite a construção do ouvido da mesma maneira como a forma exterior do nariz, nela se juntaram todas as individualidades que anseiam, como consequência de sua encarnação anterior, justamente pela posse de um ouvido musical. Vemos, pois, que de fato o homem não herdou por acaso, numa encarnação qualquer, o ouvido musical ou coisa semelhante, e sim procurou essas características hereditárias, realmente as procurou. Ao observarmos, agora, tal indivíduo a partir de seu nascimento, seu ouvido musical nos parecerá algo interior nele, uma qualidade em seu interior, mas se nossas considerações remontassem a antes de seu nascimento, verificaríamos como o ouvido musical procurado por ele é algo advindo de fora. Antes do nascimento ou da concepção, o ouvido musical não lhe era inerente, nele havia apenas a tendência a ser atraído para um tal ouvido. Então a pessoa atraiu para si algo exterior. Antes da reencarnação, a característica que depois chamamos de herdada era algo exterior, tendo se aproximado do indivíduo, este foi ao seu encontro. Com a encarnação ela se torna algo interior, surgido no íntimo desse indivíduo. Portanto, ao falarmos de disposições hereditárias incorremos uma vez mais numa ilusão, não considerando no momento em que ainda era exterior algo que só agora está interiorizado. Perguntemo-nos então, porventura o mesmo que ocorreu no caso recém-mencionado não poderia ocorrer também com acontecimentos exteriores surgidos durante nossa vida entre o nascimento e a morte, de modo que também aí algo exterior pudesse transformar-se em algo interior? Não poderíamos responder a essa pergunta sem penetrar, ainda mais profundamente do que até agora, na essência da doença e da saúde. Já mencionei muitos aspectos para caracterizar doença e saúde, e os senhores sabem que não costumo definir, e sim tento descrever as coisas, juntando aos poucos mais aspectos para que gradualmente se tornem compreensíveis. Acrescentemos, por conseguinte, mais alguns aspectos ao resultado já obtido. Devemos comparar doença e saúde com algo que ocorra na vida normal. Sendo assim, encontraremos algo ainda mais profundo na comparação com sono e vigília. O que acontece no ser humano quando os estados diários de vigília e sono se alternam? Sabemos que durante o adormecer os corpos físico e etéricos são deixados para trás, no leito, retirando-se deles o corpo astral e o eu. Portanto, para nós o adormecer é uma saída do eu e do corpo astral para fora dos corpos físico e etérico. Contrariamente, o acordar é uma reentrada do corpo astral e do eu nos corpos físico e etérico. Portanto, a cada manhã, ao despertar, o homem mergulha em seus corpos físico e etérico com o que o caracteriza como homem interior, com o corpo astral e o eu. Ora, o que ocorre com o que se desenrola na essência humana como vivência durante o adormecer e o despertar? Ao considerarmos o momento do adormecer, este nos evidencia que todas as vivências que agitam nossa vida da manhã à noite, principalmente as vivências anímicas de prazer e sofrimento, alegria e dor, paixões, representações mentais, etc., aprofundam-se em nosso inconsciente. Nós mesmos, em nossa vida normal, enquanto dormimos estamos entregues à inconsciência. Por que nos tornamos inconscientes ao adormecer? Sabemos que durante o estado de sono estamos circundados por um mundo espiritual, assim como no estado de vigília estamos circundados pelos objetos e fatos do mundo físico sensorial. Por que não enxergamos esse mundo espiritual? Na vida normal, não vemos as coisas espirituais e os fatos espirituais situados ao nosso redor porque tal visão, no atual grau de maturidade do homem entre o adormecer e o despertar, seria altamente perigosa para nós. No instante em que o homem, hoje, passasse conscientemente ao mundo que o envolve entre o adormecer e o despertar, seu corpo astral, cuja formação foi completamente realizada durante a época da antiga lua, se espalharia no mundo espiritual, mas tal não seria possível ao eu, que só deve desenvolver-se durante o ciclo da Terra, devendo estar plenamente desenvolvido no término desse ciclo.
O eu ainda não está tão plenamente evoluído que possa desenvolver sua completa atividade desde o adormecer até o despertar. Com respeito ao eu, para possibilitar uma comparação com o estado que o homem alcançaria se pudesse dormir em estado consciente, podemos dizer o seguinte: suponhamos que, num tanque com água, diluíssemos uma gotinha de um líquido colorido. Então nada mais se perceberia da cor da gotinha, pois esta se teria espalhado por toda a massa de água. Algo semelhante também ocorre quando o homem, ao adormecer, sai de seus corpos físico e etérico. São os corpos físico e etérico que mantêm coesa toda a entidade humana. No instante em que abandonam estes corpos inferiores, o corpo astral e eu empreendem um esforço no sentido de separar-se para todos os lados, num exclusivo anseio de contínua expansão. Portanto, ocorreria que o eu seria dissolvido e o homem teria, sem dúvida, diante de si as imagens do mundo espiritual, não sendo porém capaz de observá-las com as forças que só o eu pode desenvolver, pois este estaria dissolvido o traço, ou se com critérios, capacidade de compreensão, etc., enfim, com a mesma consciência com a qual observa as condições do cotidiano. O homem estaria fora de si, puxado para todos os lados, flutuando sem rumo no mar das impressões astrais. Por não estar ainda suficientemente forte no estado normal do homem, o eu retroagirá sobre o corpo astral, impedindo de entrar conscientemente em sua verdadeira pátria, o mundo espiritual até que ele próprio, o eu, seja capaz de acompanhá-lo por toda parte onde o corpo astral queira penetrar. Tem, portanto, um bom sentido o fato de perdermos a consciência ao dormir. Não conseguiríamos manter nosso eu. Só seremos capazes de mantê-lo de maneira satisfatória quando do desenvolvimento da Terra houver chegado ao seu término. Por esse motivo, tampouco nos é dado desenvolver nosso corpo astral no tocante à sua capacidade de consciência. Exatamente o contrário acontece quando o homem desperta. Ao despertar e mergulhar nos corpos físico e etérico, na verdade ele deveria vivenciar o interior desses dois corpos, contudo, não o faz. No instante em que acorda, o homem é impedido de olhar para o interior de sua corporalidade, pois aí sua atenção é logo dirigida às vivências exteriores. Então sua capacidade visual e sua capacidade cognitiva não são dirigidas a discernir seu interior, e sim desviadas para o mundo exterior. Se o homem se detivesse em seu interior, aconteceria exatamente o oposto do que ocorreria se ele penetrasse de maneira consciente no mundo espiritual ao dormir. Tudo que o homem já houvesse conquistado de espiritual, no decorrer da vida terrena, se concentraria e atuaria sobre ele com toda a força depois do mergulho nos corpos físico e etérico. Isto teria por consequência que toda e qualquer qualidade egoísta se desenvolveria poderosamente. O homem emergiria com seu eu e em cada bocado imerso consigo derramaria suas paixões, cobiças e impulsos, num egoísmo cada vez mais intenso. Todo o egoísmo fluiria para sua vida de instintos. Para que isso não aconteça, somos desviados para o mundo exterior e não podemos entrar em nosso interior com nossa consciência. A confirmação disso pode também ser deduzida dos relatos dos que, na qualidade de místicos, tentaram realmente penetrar no interior humano. Consultem Mestre Eckhart, Johannes Tauler e outros místicos da Idade Média que realmente empreenderam incursões ao íntimo humano. Aí os senhores têm místicos que se abandonaram a um estado de total desvio da atenção ao que poderia interessá-los no mundo exterior, para poderem descer ao seu próprio interior. Basta ler as biografias dos santos ou dos místicos que procuraram fazê-lo. O que experimentaram eles? Tentações, seduções, etc., que descrevem em vivas cores. Era o que se fazia valer como uma força adversa desprendida do corpo astral e do eu, comprimidos. Por isso aqueles que, como místicos, queriam por assim dizer descer ao seu próprio interior sem ser molestados, insistiram com todas as forças em que, na mesma medida de sua descida, o eu fosse extinto.
Mestre Eckhart encontrou até mesmo um bonito termo para designar essa descida para dentro da própria corporalidade. Ele fala em deixar de ser, isto é, na extinção do eu. Leiam na Deutsche Theologie, teologia alemã, como o autor descreve o percurso místico no interior humano, como insiste em que, desejando descer para dentro da corporalidade, a pessoa não mais atua a partir de seu eu, mas nela atua o Cristo, com o qual ela se permeou totalmente. Tais místicos queriam extinguir seu eu. Não são eles que devem pensar, sentir e querer, é o Cristo neles que deve pensar, sentir e querer para que não emerjam as paixões, os impulsos e cobiças existentes neles, e sim o que, na qualidade de Cristo, se derrama neles. Por isso Paulo diz, não eu, mas o Cristo em mim. Tal é a origem profunda dessas palavras. Podemos, assim, caracterizar o despertar e o adormecer como vivências íntimas da entidade humana. O despertar, como um mergulho do eu, comprimido, na corporalidade do homem. O adormecer como um libertar-se da consciência, porque a pessoa ainda não está madura para enxergar naquele mundo em que tem de penetrar ao adormecer. Por isso compreendamos o sono e a vigília no sentido em que precisamos compreender muitos outros fatos da vida, como a interpenetração dos diversos membros da entidade humana. Considerando, desse ponto de vista, um indivíduo desperto, diremos que no homem desperto estão encaixados 4 membros da entidade humana: o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e eu, os quais, por sua vez, encaixam-se entre si de maneira definida. O que resulta disso? Justamente o estado de vigília. Pois o homem não poderia estar desperto se não se aprofundasse em sua corporalidade de modo a ter sua atenção atraída pelo mundo exterior. O fato de lhe acordar depende justamente de uma interpenetração bem determinada entre os seus 4 membros. E, novamente, o fato de lhe dormir depende de uma separação correta entre esses membros. Não basta sabermos que o homem é composto dos corpos físico, etérico e astral, mas o eu, nós só o compreendemos ao saber de que maneira os diversos membros estão interligados em determinado estado, como estão encaixados uns nos outros. Isto é o essencial para o conhecimento da natureza humana. Consideremos, agora, a interpenetração dos 4 membros do homem, tal qual se nos apresenta no ser humano acordado, como sendo a situação normal. Partamos, então, desta premissa, considerar como sendo normal o estado do homem desperto. A maior parte dos senhores se lembrará de que a consciência possuída por nós, homens terrenos, entre o nascimento e a morte é apenas uma de várias formas possíveis de consciência. Se os senhores estudarem, por exemplo, meu livro A Ciência Oculta ou os antigos ensaios intitulados Da Crônica do Akasa, verão que a consciência atual anda entre 7 diferentes graus de consciência, tem 12 desenvolvido de 3 estados anteriores e devendo transformar-se, mais tarde, em 3 outras formas subsequentes de consciência. Quando o homem ainda era um homem lunar, não possuía um eu. O eu uniu-se a ele somente durante o ciclo terrestre. Por isso o homem também só podia vir a possuir o tipo atual de consciência durante este ciclo. Uma consciência tal como a possuímos hoje entre o nascimento e a morte pressupõe que eu atue em conjunto com os outros corpos, exatamente como acontece hoje, sendo ainda o mais elevado dentre os 4 membros da entidade humana. Antes de ser fecundado pelo eu, o homem consistia apenas nos corpos físico, etérico e astral. Então o corpo astral era seu membro mais elevado, sendo tal seu estado de consciência que hoje poderíamos compará-lo, no máximo, tomando algo da vida normal ao que o homem conservou como antiga herança, a consciência de sonho. Porém os senhores não devem imaginar a consciência onírica atual, e sim uma consciência que reproduza realidades nas imagens do sonho. Se estudarmos o sonho atual, encontraremos muitos elementos caóticos nas diversas imagens, pois a atual consciência onírica é uma antiga herança.
Mas se analisarmos a consciência que antecedeu a atual, descobriremos que em sua época mesma não teria visto objetos exteriores como, por exemplo, plantas. Portanto, uma impressão externa causada sobre o homem teria sido impossível. Se algo se houvesse aproximado de um ser humano, teríamos recebido uma impressão desviada, por sobre a imagem de sonho, para dentro do interior humano, portanto, uma imagem sensorial que, todavia, teria correspondido a um certo objeto e impressão exterior. Antes da consciência ligada ao eu, tivemos, portanto, uma consciência ligada ao corpo astral, o membro mais elevado na época. A consciência astral era abafada e crepuscular, faltando-lhe a iluminação pela luz do eu. Essa consciência astral foi sobrepujada pela consciência ligada ao eu quando o homem se tornou um ser terreno. Ora, o corpo astral continua em nós, e poderíamos perguntar, como se tornou possível a superação da consciência astral pela consciência ligada ao eu? Como pôde esta entrar no lugar daquela? Isto se tornou possível porque o laço interior, existente entre os corpos etérico e astral, tornou-se muito mais frouxo mediante a fecundação do homem pelo eu. Por assim dizer, a ligação íntima, anteriormente existente, ficou mais solta. Havia, pois, antes da consciência ligada ao eu, uma ligação muito mais íntima entre o corpo astral e os corpos inferiores da entidade humana. O corpo astral penetrava muito mais nos demais membros do que ocorre hoje. Ele foi, de certa forma, arrebatado aos corpos etérico e físico. Precisamos agora tornar bem claro esse processo, por assim dizer, de saída parcial, de desprendimento do corpo astral em relação aos corpos etérico e físico. Então nos perguntaremos, acaso existe ainda hoje, não obstante nossa consciência ligada ao eu, a possibilidade de estabelecer algo semelhante àquela antiga ligação? Seria possível acontecer ainda hoje, na vida humana, de o corpo astral querer penetrar nos demais membros mais profundamente do que deve, impregnando-se com elementos estranhos em escala maior do que lhe convém? A interpenetração do corpo astral com os corpos físico e etérico é necessária, em certas medidas normais. Ora, suponhamos que essas medidas normais sejam ultrapassadas num sentido qualquer. Neste caso, um distúrbio terá de manifestar-se em todo o organismo humano, pois aquilo que o homem é hoje depende da existência dessa relação definida entre os diferentes membros essenciais, a qual se nos apresenta no homem acordado. No instante em que o corpo astral se comporta incorretamente, penetrando mais profundamente nos corpos físico e etérico, tem de surgir uma perturbação. Ora, em nossas últimas considerações vimos que isso ocorre de fato, só que apresentamos todo o processo de um outro lado. Quando é que isso acontece? Isso acontece quando numa vida anterior o indivíduo fixou em seu corpo astral algo que, em relação a essa vida anterior, devemos considerar como falta moral ou intelectual. Isso se gravou no corpo astral. E agora, tendo o indivíduo retornado à vida, passou a ser algo que, de fato, poderá levar o corpo astral a procurar uma outra relação com os corpos físico e etérico. Uma relação diferente da que teria procurado caso não houvesse fixado em si referida falta em sua vida anterior. São, portanto, as nossas faltas, cometidas sob a influência de Lúcifer e Arimã e transformadas em forças organizadoras, que na nova vida levam o corpo astral a colocar-se numa relação, com os corpos físico e etérico, diferente da que teria sem a penetração de tais forças. Vemos, assim, como justamente os efeitos de pensamentos e sentimentos anteriores levam o corpo astral ao que provoca a desordem na organização humana. O que surge quando tal desordem é suscitada? Quando o corpo astral penetra nos corpos físico e etérico mais do que deveria no homem normal, faz algo semelhante ao que fazemos de manhã no momento de acordar, ao mergulharmos com nosso eu em nossos dois corpos. Acordar consiste no mergulhar do eu nos corpos físico e etérico. Em que consiste, então, a atuação do corpo astral quando,
Levado por vivências anteriores, ele penetra mais do que deveria nos corpos físico e etérico. Aquilo que normalmente acontece quando, com eu e o corpo astral, mergulhamos nos corpos físico e etérico ao acordarmos pela manhã, tendo percepções, mostra-se precisamente no fato de despertarmos. Assim como todo estado de vigília é consequência do mergulho do eu nos corpos físico e etérico, agora deve surgir algo provocado pelo corpo astral, isto é, algo que de outro modo acontece sob a ação do eu. Ele mergulha nos corpos etérico e físico. Portanto, quando temos diante de nós um indivíduo cujo corpo astral tem assimilado a tendência a unir-se mais aos corpos etérico e físico do que normalmente deveria fazer, temos então diante de nós, quanto ao corpo astral, o mesmo fenômeno que normalmente temos quanto ao eu ao acordarmos. O que é, então, essa penetração excessiva do corpo astral nos corpos físico e etérico? É algo que normalmente podemos qualificar como a essência da doença. Quando nosso corpo astral faz o mesmo que normalmente fazemos ao acordar, ou seja, penetra nos corpos físico e etérico, quando ele, que normalmente não deveria desenvolver consciência alguma de nosso ser, se esforça por uma consciência nos corpos físico e etérico, quando, enfim, ele quer acordar em nós, então ficamos doentes. Doença é um estado anormal de vigília do nosso corpo astral. O que fazemos, de fato, quando nos encontramos em estado normal de bem-estar, quando vivemos em nosso estado normal de vigília? Acordamos para a vida normal. Mas para poder possuir a consciência normal de vigília, precisamos, anteriormente, ter levado o corpo astral a uma outra ligação. Precisamos tê-lo levado a dormir. Quando possuímos nossa consciência diurna ligada ao eu, o corpo astral tem de dormir. Nós só podemos ter saúde quando nosso corpo astral dorme em nós. Por conseguinte, podemos agora compreender a essência da saúde e da doença da seguinte maneira: doença é um acordar anormal do corpo astral no homem, e saúde é o estado dormente normal do corpo astral. Qual é, então, a consciência desse corpo astral? Se realmente a doença fosse o despertar do corpo astral, algo como uma consciência deveria manifestar-se nele. Ele desperta de maneira normal, portanto, poderíamos esperar uma consciência normal, mas teria de haver uma consciência. Ao cairmos doentes, deveria aparecer algo semelhante ao que normalmente se manifesta pela manhã, quando acordamos. Nossa vivência deveria ser desviada para qualquer coisa diferente. Pela manhã, quando acordamos normalmente aflora nossa consciência normal. E quando adoecemos, acaso aflora uma consciência? Sim, aflora uma consciência que o homem conhece muito bem. E que consciência é essa? Uma consciência expressa em vivências. A consciência que aí aflora expressa-se no que chamamos de dor de cabeça, que não nos acomete na condição de bem-estar do estado normal de vigília, pois nesse caso nosso corpo astral está dormindo. O adormecimento do corpo astral significa que ele se encontra em relação regular com os corpos físico e etérico, significa a ausência de dor. A dor é a expressão do fato de o corpo astral se comprimir de maneira excessiva para dentro dos corpos físico e etérico, tornando-se consciente. É nisso que consiste a dor. Devemos agora ter o cuidado de não extrapolar desmedidamente o que acaba de ser dito. Em matéria de ciência espiritual, é sempre preciso observar os limites dentro dos quais uma afirmação é válida. Foi dito que quando nosso corpo astral acorda surge uma consciência permeada de dor. Não podemos, porém, depreender disso que dor e doença sempre coincidam. É verdade que toda penetração forçada do corpo astral nos corpos etérico e físico é um estado de doença, mas, inversamente, o fato de nem toda a doença consistir nisso, podendo estar doente ter também outro caráter, pode ser entendido pela razão de muitas doenças não serem acompanhadas de dores. A maior parte das pessoas só não se dão conta disto porque geralmente não se esforçam em estar sadias, mas em não ter dores, e quando não tem dores,
Elas acham que estão sadias. Nem sempre é assim, mas em muitos casos o indivíduo acredita estar em boa saúde quando não tem dores. Cairíamos num enorme engano se acreditássemos que a sensação de dor e o estado de doença fossem coincidentes. O fígado de uma pessoa pode estar totalmente deteriorado. Se não houver, por exemplo, uma afecção do diafragma, nenhuma dor se manifestará. Uma pessoa pode ser portadora de um processo patológico que não se manifesta em dores. Isto pode ocorrer em muitos casos. Ante uma avaliação mais objetiva, essas doenças são até mesmo as piores, pois ao sentir dores o paciente procura livrar-se delas, não tendo dor alguma, não se esforça muito para livrar-se da doença. Como devemos, então, entender a manifestação de doenças desacompanhadas de dores? O que fizemos nós, nesse caso? Basta lembrar que nos desenvolvemos pouco a pouco até sermos realmente os seres humanos que somos hoje, que, durante o ciclo da Terra, acrescentamos o eu aos corpos astral, etérico e físico. Mas em determinada época também fomos um ser humano que só possuía os corpos físico e etérico. Um ser que só possui os corpos físico e etérico é como uma planta atual. Tal ser possui um terceiro grau de consciência. Uma consciência muito mais apagada, que não chega sequer ao grau de lucidez da atual consciência de sonho. É um erro profundo supor que o homem não tenha consciência alguma quando dorme. Ele tem uma consciência, só que apagada a ponto de ele não conseguir chamá-la à recordação em seu eu. Também a planta possui tal consciência. É uma espécie de consciência de sono, portanto, ainda mais profunda do que a consciência astral. Neste caso, descemos a uma consciência ainda mais profunda do homem. Suponhamos agora que, por vivências em encarnações anteriores, o homem tenha introduzido em seu ser uma desordem tal que não somente o corpo astral se veja levado a mergulhar de maneira irregular nos corpos físico e etérico, também o corpo etérico será motivado a forçar sua penetração irregular no corpo físico. Pode perfeitamente surgir uma condição em que também a ligação entre os corpos físico e etérico não seja aquela normal para o homem de hoje. Pode ser que o corpo etérico penetre em demasia no físico. O corpo astral, digamos, nem terá participado desse processo, o que, nesse caso, foi fixado numa vida anterior produz no organismo humano uma união entre os corpos físico e etérico, mais estreita do que normalmente deveria ser. Neste caso temos, no corpo etérico, o mesmo que no corpo astral durante a consciência da dor. Quando o corpo etérico, por seu lado, penetra excessivamente no corpo físico, aflora uma consciência semelhante à consciência humana do sono ou à consciência do vegetal. Não é de admirar, portanto, que se trate também de um estado do qual o homem não se apercebe. Tal como não tem sensações enquanto dorme, ele tampouco sente este estado. Mesmo assim, é um despertar. Assim como nosso corpo astral desperta de maneira anormal quando mergulha demais nos corpos físico e etérico, também o corpo etérico acorda de maneira anormal quando penetra demais no corpo físico. Só que o homem não pode percebê-lo porque esse despertar gera uma consciência ainda mais abafada do que a consciência da dor. Suponhamos, todavia, que numa vida anterior o indivíduo tenha realmente feito algo que, na vida entre a morte e o novo nascimento, se metamorfoseie de forma a fazer com que o corpo etérico desperte por si, ou seja, tome posse intensa do corpo físico. Neste caso, origina-se na pessoa uma consciência profunda, que no entanto não pode ser percebida como são as demais vivências da alma humana. Mas será que ela não atua por não ser percebida? Procuremos compreender qual tendência característica uma consciência recebe quando começa a situar-se um nível abaixo. Uma impressão exterior, como por exemplo a de uma queimadura, produz a dor. Para que a dor possa surgir, a consciência deve possuir ao menos o grau de consciência do corpo astral. Uma dor tem de viver no corpo astral. Portanto, sempre que surge dor na alma humana existe um fato no corpo astral.
Suponhamos que ocorra algo não ligado à dor, mas que provoque um estímulo, uma impressão exterior. Se uma coisa qualquer voa em direção ao nosso olho, produz uma reação exterior, o olho fecha-se. A dor não está ligada a isto. Mas o que provocou a reação foi um movimento. Eis algo semelhante a um leve toque na planta do pé. Não há dor, mas o pé estremece. Existem, pois, no homem impressões que não são acompanhadas de dor, mas que não obstante provocam uma reação, um movimento. O homem não sabe, pois não consegue penetrar neste grau profundo da consciência como pode ocorrer o fato de uma sensação se seguir um movimento. Se os senhores sentirem dor e por isso rejeitarem algo, terá sido, portanto, a dor que lhes terá chamado a atenção para o que rejeitam. Pode, todavia, surgir algo que os impulsione a um movimento interior, a um movimento reflexo. Neste caso a consciência não desce até o nível em que o estímulo se transforma em movimento. Temos aí um grau de consciência que não entra nas vivências astrais, que não é vivenciado conscientemente, decorrendo numa espécie de esfera de consciência onírica e nem por isso deixando de levar a certos acontecimentos. Quando ocorre uma tal penetração mais profunda do corpo etérico no corpo físico, isso causa o aparecimento de uma consciência que não é uma consciência de dor, porque o corpo astral não toma parte no processo traço, mas é tão apagada que o homem não a percebe. Com isto não estamos dizendo que nessa consciência o homem não consiga realizar ação alguma, que não consiga fazer algo condizente com o estado de coisas. Afinal, normalmente ele também realiza atos em que não há participação de sua consciência. Basta os senhores considerarem a situação em que a consciência diurna normal está apagada e o indivíduo, na qualidade de sonâmbulo, realiza toda sorte de atos. Não se trata, neste caso, de não existir consciência alguma, mas sim de haver a participação de uma consciência que o indivíduo não consegue perceber, pelo fato de só poder vivenciar as duas formas mais elevadas de consciência, a consciência astral, como prazer, sofrimento, etc., e a consciência ligada ao eu, como julgamento e como consciência diurna normal. Isto não significa, porém, que o indivíduo não possa agir a partir dessa consciência de sono. Portanto, possuímos também essa consciência tão profunda que o homem não mais pode alcançá-la quando o corpo etérico desce para dentro do corpo físico. Suponhamos que ele queira fazer algo a cujo respeito nada saiba na vida normal e que, de algum modo, se relacione com a situação. Neste caso, ele o fará sem nada saber sobre isso. O ato se realizará por si, sem que o próprio indivíduo tenha conhecimento dele. Consideremos agora um indivíduo que, por meio de acontecimentos quaisquer em sua vida anterior, haja estabelecido em si próprio causas que, no período entre a morte e o novo nascimento, atuem de maneira a provocar uma penetração mais profunda do corpo etérico no corpo físico. Disso resultarão, depois, atos conduzindo à eclosão de processos patológicos situados mais profundamente. Neste caso, o indivíduo poderá ser impelido a procurar causas exteriores para doenças. Pode parecer estranho que isso não se manifeste de maneira clara à consciência normal ligada ao eu, mas o indivíduo em questão nunca cometeria tal ato a partir dessa consciência, nunca ordenaria a si próprio, a partir dessa sua consciência normal, penetrar num foco de bacilos. Suponhamos, porém, que a consciência mais apagada ache necessário produzir um dano exterior, podendo desenrolar-se o que ontem chamamos de sentido pleno do estado de doença. E então essa consciência, que penetra no corpo físico, procura a causa da doença. E a própria entidade do indivíduo que procura a causa da doença, a fim de alcançar o que ontem chamamos de processo patológico. Assim se pode compreender, pela essência profunda da doença, a possibilidade de aparecerem efeitos contrários, mesmo não surgindo dores. E também quando estas se fazem sentir,
É possível ocorrer o que se pode caracterizar como uma procura de causas patogênicas exteriores através de camadas mais profundas da consciência, bastando que o corpo etérico penetre excessivamente no corpo físico. Pode parecer grotesco, mas é verdade. Procuramos causas exteriores para nossas doenças com um outro grau de consciência, da mesma maneira como ocorre com as qualidades recebidas por hereditariedade, quando precisamos dessas doenças. O que acaba de ser dito só é válido dentro dos limites do tema exposto hoje. Hoje tratamos, em primeira linha, de deixar claro que o homem pode estar em condições de procurar a doença, produzindo um estado de consciência normal porém profundo, sem poder acompanhá-lo com os graus de consciência que lhe são conhecidos. A intenção foi mostrar o fato de a doença implicar no despertar de estados de consciência que nós, homens, já superamos há muito tempo. Pelo fato de nos havermos carregado de erros durante uma vida anterior, demos causa à geração de graus de consciência mais profundos do que convém à nossa vida atual. E o que fazemos sob os impulsos desses graus de consciência influencia o decurso do processo patológico, bem como o processo que levou à doença. Vemos aí que nos estados anormais afloram antigos graus de consciência, desde há muito superados pelo indivíduo. Observando, um pouco que seja, os fatos do dia a dia, já podemos compreender algo do que foi dito hoje. Por meio de suas dores, de certo modo o homem desce mais profundamente em seu ser. Os senhores devem conhecer o ditado que diz: a pessoa só sabe que possui um órgão quando este começa a doer. É um ditado popular, mas não tão tolo assim. Porque o homem ignora isso em sua consciência normal. Porque em condições normais sua consciência dorme tão bem que não mergulha com suficiente intensidade no corpo astral. Porém quando mergulha fundo surge a dor, e graças a ela o homem vem a saber que possui o órgão em questão. Há muitas verdades em ditados da vida comum, porque estes são heranças dos estados de consciência anteriores nos quais o homem, por observar o mundo espiritual, sabia muitas coisas que hoje precisamos buscar a duras penas. Se entendermos que o homem pode vivenciar camadas mais profundas da consciência, poderemos também compreender que ele pode buscar não só causas patogênicas exteriores, mas também golpes exteriores do destino que ele não pode considerar como racionais, mas cuja razão atua de modo a tocar as camadas mais profundas da consciência. Assim, pode até parecer plausível que o indivíduo não vá, por discernimento normal, postar-se no lugar onde um raio possa atingi-lo. Com a consciência superior, ele o evitará. Porém uma consciência localizada muito mais profundamente do que a consciência superior poderia atuar levando justamente ao lugar em que o raio possa atingi-lo, com uma previsão de que a consciência superior não dispõe. Portanto, trata-se de uma consciência que deseja o golpe do raio, e deste modo o homem procura diretamente o acidente. Entendemos hoje que, devido a efeitos kármicos, acidentes e causas externas de doenças são procurados. Ainda iremos estudar como isso acontece em cada caso, como atuam no homem as forças situadas em camadas mais profundas da consciência e se porventura é permitido à nossa consciência normal evitar tais acidentes. Assim como podemos entender que quando o indivíduo vai a uma região onde pode ser vitimado por uma infecção atua nele um certo grau de consciência que o impulsiona para aquela região, devemos também poder entender como é que acontece de um indivíduo tomar medidas no sentido de tais infecções poderem atuar cada vez menos. Portanto, para que por meio de medidas higiênicas, tomadas com a consciência superior, as coisas possam ser afastadas. Podemos também entender a possibilidade de desviar esse efeito graças à consciência superior, e cumpre dizer que seria um grande absurdo a consciência inferior poder procurar causas de doenças se, por outro lado, estas não pudessem ser evitadas pela consciência superior. Veremos que é razoável buscar as causas patogênicas,
sendo igualmente razoável que a consciência superior tome medidas higiênicas contra a penetração de substâncias infecciosas para, com isso, evitar as causas de doenças. 22 de maio de 1910. Catástrofes naturais e epidemias em relação ao karma. Como os senhores viram, nestas conferências nos aproximamos de nossa meta aos poucos, procurando, a cada passo dado, aprofundar-nos mais no assunto. Por último falamos sobre a natureza das dores ligadas ao decurso de uma doença, mas também chamamos a atenção para o modo como, em outros casos, a doença, pelo menos em certo sentido, pode decorrer sem ser acompanhada de vivência de dor. Cabe-nos, nesta altura, investigar melhor a essência da dor. Precisamos ter novamente em vista que a dor pode surgir como um fenômeno correndo paralelamente à doença. Ora, de nossa consideração precedente deveríamos inferir que não podemos encarar doença e dor como algo correlato. Precisamos ter em mente que, quando a dor está ligada a uma doença, deve haver outra coisa atuando além do mero estado patológico. Já chamamos a atenção para o fato de que, no processo decorrido na passagem de uma encarnação a outra, onde vivências de encarnações anteriores se transformam em causas de doenças, intervém, de um lado, o princípio luciférico e, de outro, o princípio arimânico. De que modo o homem coloca em si a causa de processos patológicos? Porque assimila a tendência a ficar doente. O que faz com que prepare, entre a morte e o novo nascimento. Já caracterizamos como essa é a época que reúne as forças causadoras da doença, forças que na vida seguinte se realizam na doença. O que leva a isto é, de um lado, a possibilidade de entregar-se à tentação da potência luciférica e, de outro, a tentação da potência arimânica. Já sabemos o que significa sucumbir à potência luciférica. Tudo que atua em nós como cobiças, como características de egoísmo, de ambição, de orgulho, de vaidade, isto é, todas as características que se relacionam com uma espécie de supervalorização do nosso eu traço, tudo isso está relacionado com a tentação dos poderes luciféricos em nós. Em outras palavras, sucumbimos às forças que atuam em nosso corpo astral e que se exprimem ao sentirmos cobiça e paixões egoístas e cometermos atos que, na encarnação em causa, resultam da sedução de Lúcifer. E então, no período entre a morte e o novo nascimento, vemos os resultados de tais ações influenciadas por Lúcifer e assimilamos a tendência a encarnar-nos de modo a passar por um processo patológico capaz de nos ajudar, caso o superemos, a libertar-nos dos tentáculos desses poderes luciféricos. Portanto, se os poderes luciféricos não estivessem presentes, não teríamos a possibilidade de sucumbir às tentações que nos levam a assimilar tais forças. Se nada mais existisse na vida além da influência de Lúcifer, que nos induz a desenvolver impulsos e paixões egoístas, em verdade nunca poderíamos livrar-nos das tentações luciféricas. Tampouco conseguiríamos livrar-nos delas através das encarnações sucessivas, pois sempre sucumbiríamos a elas novamente. Se, por exemplo, durante a evolução terrestre tivéssemos sido simplesmente entregues a nós próprios, tendo a influência luciférica estado presente, teríamos numa encarnação as tentações luciféricas e, após a morte, percebendo até onde elas nos teriam levado, provocaríamos um processo de adoecimento. Porém, se verdadeiramente nada acontecesse além disso, esse processo patológico não nos levaria a qualquer melhora específica na vida em que se realizasse. Ele só nos conduz a uma melhora quando as potências das quais Lúcifer é adversário acrescentam algo ao processo todo. Portanto, quando de um lado sucumbimos aos poderes luciféricos, logo se impõem como reação os poderes que lhes são adversos, procurando, então, desenvolver uma força contrária por cujo intermédio a influência luciférica possa verdadeiramente ser expulsa de nós. E esses poderes cujo opositor é, portanto, o poder luciférico acrescentam,
ao processo desencadeado sob a influência de Lúcifer, a dor. Assim, precisamos considerar a dor como algo que, se chamarmos os poderes luciféricos de poderes maus, nos é trazido pelos poderes bons, a fim de que, justamente por meio da dor, possamos arrebatar-nos aos tentáculos dos poderes maus.